Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, ainda que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é Diabetes mellitus tipo 5, uma nova categoria de diabetes. Meus amigos, agora no mês de abril de 2025, durante o Congresso Mundial da Federação Internacional de Diabetes em Bangkok, foi reconhecido oficialmente o diabetes mellitus tipo 5. Ao longo desse podcast, nós iremos discutir o que é esta forma de diabetes, essa nova categoria, quais são as características fisiopatológicas desse tipo de diabetes, em que ele se diferencia do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2, e quais são as implicações terapêuticas do que se conhece até então do desenvolvimento da patologia desse tipo de diabetes mellitus. Preparados? Sim, bora lá. Eric, começando, o que é o diabetes mellitus tipo 5? Então, Ícaro, antigamente existia o termo de diabetes secundário à desnutrição, né? Então, a gente geralmente associa diabetes à obesidade, mas há muito tempo lá atrás, você vai até falar daqui a pouco aí da parte histórica, mas se associava também um risco maior de diabetes em pacientes com desnutrição grave, né? Principalmente desses países que tem uma pobreza maior, que tem mais uma parcela da população mais desnutrida, como tem na Índia, Bangladesh, países inclusive muito populosos, né? E ficou por muito tempo nessa discussão, realmente existe ou não esse diabetes associado a essa desnutrição? Então, agora ele foi reconhecido com este nome de diabetes tipo 5 e continua sendo um diabetes associado à desnutrição. Fisiopatologicamente, a característica principal dele é a redução da secreção pancreática de insulina. Então, esses pacientes eles têm menos células beta, como se fosse um pool menor de células beta pancreáticas, então eles secretam menos insulina pelo pâncreas. Então, não é um diabetes associado à resistência insulínica. Então, tem baixa secreção de insulina, mas não tem resistência à insulina. Esses pacientes vão ter, obviamente, baixo peso, então geralmente tem um IMC abaixo de 19, tá? Mas, embora possa parecer que são pacientes muito insulinopênicos, por que eu estou dizendo que secreta menos insulina? Então, né, são insulinopênicos, mas não é uma insulinopenia capaz de levar à cetose. Então, diferente do diabetes tipo 1, que aquele paciente que tiver sem insulina, ele vai fazer cetoacidose diabética, o diabetes tipo 5, ele não vai ter essa cetose. Então, em resumo, nós vamos ter um paciente com desnutrição crônica, baixo peso, sem resistência insulínica, com uma redução da secreção pancreática de insulina, né, mais resistente à cetose. Né? De uma forma geral, seria esse o diabetes tipo 5. E, como eu falei, prevalente nesses países, né, em que você tem uma prevalência maior de desnutrição. Seria quase como o contrário dos países mais ricos que têm muita obesidade, certo? E aí o excesso de obesidade vai levar a uma fisiopatologia específica que leva a um tipo de diabetes, que seria o diabetes tipo 2, enquanto a desnutrição que está no outro espectro aí dos distúrbios alimentares, né, a gente teria uma fisiopatologia diferente, mas que no final vai resultar também em diabetes, né, em hiperglicemia, mas com suas características específicas. E aí, países mais pobres vai ter uma prevalência maior de diabetes tipo 5. Países mais ricos vai ter uma prevalência maior de diabetes tipo 2. Ele já coloca nesse contexto de pobreza e de limitação em relação ao acesso nutricional, porque é uma situação que é de uma exposição crônica desde a infância, né? Então, assim, já seria quase que um mecanismo de defesa. Desde muito cedo ele já tem uma exposição menor em relação ao aporte nutricional, tem uma massa muscular menor, tem menos sítio para guardar glicogênio, nem tem fonte para fabricar glicogênio, tem menos sítio para ação de insulina. Então, naturalmente, ele fica com um nível de insulina um pouco mais baixo e acaba desenvolvendo um diabetes numa faixa etária um pouquinho antes do que normalmente desenvolveria o tipo 2, mas que fica com essa característica de não ter tanta resistência, né? Até um cuidado em relação ao tratamento. E é importante a gente frisar também que não é um diabetes autoimune. Então, essa redução de células beta não é por destruição autoimune. Então, os autoanticorpos, eles são negativos nessa população. Né? O paciente ele tem uma insulinopenia, mas ele consegue manter uma secreção basal de insulina, né? E isso acaba dando a ele essa resistência à cetoacidose. Não é aquele, como o diabetes tipo 1, que você tem aquela destruição
maciça das células beta. Acho que tem que pensar nessa situação, né? O grande estímulo para assim, funcionamento de célula beta é a alimentação, né? Então, se você tem uma restrição, né? Assim, a gente sabe que tem os hormônios incretínicos todos ali do trato digestivo. Você tem uma menor exposição, acaba tendo uma população de célula beta menor, né? E isso acaba refletindo futuramente por essa exposição crônica. Só para lembrar o pessoal, né? Assim, essa questão da gente falar hoje de diabetes tipo 5, historicamente, a classificação de diabetes, se pegar os livros de endocrinologia mais antigos, a gente vai ter o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, no 3 entra outras etiologias, e nessas outras etiologias entra várias coisas ali, que inclusive esse diabetes relacionado à nutrição estaria dentro desse 3 aí, né? Que não seria tipo 3, é no tópico 3 da classificação de diabetes, dos tipos de diabetes, né? A gente chamou de tipo 3 porque... Inclusive até tem a classificação de 3A, 3B, 3C, de acordo com o tipo. Então, se era pancreatite crônica, se era polipodistrofia. Isso. É como se o 3 fosse os secundários, né? Aí já criaram o 4. Alguns autores colocando para a história do idoso, outros autores colocando para a história de gestante, também como se quisesse separar das outras etiologias. E aí o tipo 5 entrou na numeração por conta dessa situação. Como aí. O tipo 4 já tinha uma concorrência aí querendo usar, né? Até então, porque tinha mais de um no tipo 4. Então bota agora 5. Bem, acho que é importante a gente trazer aqui um panorama histórico em relação ao reconhecimento dessa forma de diabetes, né? Como é que a gente chegou até essa denominação de diabetes mellitus do tipo 5. Ali entre as décadas de 1960 e 1980, foram publicados alguns estudos relatando esse tipo de diabetes associado à desnutrição, mas foi em 1985 que a OMS reconheceu oficialmente o diabetes mellitus relacionado à desnutrição, que foi o termo adotado por muitos anos para essa forma de diabetes. Só que posteriormente, em 99, a OMS aboliu esse termo, porque disse que faltavam evidências robustas de que, de fato, a desnutrição participasse da fisiopatologia do diabetes mellitus desses pacientes, e passou a não adotar mais essa definição. O que acontece a partir daí? Se a OMS não reconhece mais essa forma de diabetes, essa categoria de diabetes, ela é apagada da literatura. E a gente não tem mais estudos, trabalhos avaliando esses pacientes, como de fato eles se comportam em relação à fisiopatologia. E, obviamente, se eu não conheço esse tipo de diabetes, eu não tenho como propor, elaborar nenhuma diretriz para tratar esses pacientes. E eles ficam por aí sendo tratados como diabetes mellitus tipo 1, sendo tratados como diabetes mellitus tipo 2. Só que alguns trabalhos foram eventualmente sendo publicados. A gente vai discutir já que teve um estudo bem importante em 2022, que mudou muito o que se conhece sobre esse tipo de diabetes. E agora, finalmente, em 2025... a gente tem esse reconhecimento importantíssimo pela IDF como diabetes do tipo 5. Então, isso é o que a gente tem de evolução histórica em relação às denominações desse tipo de diabetes. Muito bem, mas qual foi o estudo em 2022 que mudou realmente a forma como a gente entende o diabetes mellitus tipo 5? Foi um trabalho publicado na Diabetes Care que incluiu um pouco mais que 70 homens indianos. Então, eles foram classificados em grupos, havia pacientes magros sem diabetes, havia pacientes com sobrepeso sem diabetes, pacientes com diabetes tipo 1, com diabetes tipo 2, e havia um perfil de homens magros, IMC menor que 19, que apresentavam diabetes mellitus e apresentavam um histórico de desnutrição na infância, que seriam então os pacientes com diabetes relacionado à desnutrição. E eles avaliaram tudo em relação ao perfil desses pacientes, com teste oral de tolerância à glicose, clamp euglicêmico hiperinsulinêmico, presença de autoanticorpos, peptídeo C e até mesmo questões genéticas, porque vai que tinha um MOD ali no meio, né? E estava sendo classificado como diabetes relacionado à desnutrição. E foi a partir desse trabalho que nós entendemos, como a gente vai explicar melhor daqui a pouco, o que é que diferencia exatamente esse tipo de diabetes do diabetes tipo 1, do diabetes tipo 2 e até mesmo a composição corporal desses pacientes. Inclusive, esse trabalho ele trouxe uma nova informação referente ao perfil de sensibilidade à insulina desses pacientes do que se tinha anteriormente, porque se acreditava que era um tipo de diabetes nos quais havia muita resistência insulínica, assim como pacientes com diabetes tipo 2. E a gente vai discutir isso melhor daqui a pouco, e na verdade não é bem assim. Bem,
Mas vamos então começar a diferenciação, certo? Começando pelo diabetes tipo 2, vamos pontuar exatamente o que é que diferencia um paciente com diabetes relacionado à desnutrição de um paciente com diabetes mellitus tipo 2, que é a forma mais comum de diabetes. Por favor, Luciano. Então, assim, o diabetes tipo 2, a base fundamental dele, a gente já sabe 2 pontos principais. 90% dos pacientes têm excesso de peso. Então, assim, no diabetes tipo 2, caracteristicamente, você tem ao contrário, né, uma exposição a esse excesso. E esse excesso de peso determina a deposição de gordura em sítios onde normalmente não deveriam estar, e essa deposição de gordura vai gerar a resistência insulínica. Então, a fisiopatologia inicial do diabetes tipo 2 é relacionada a excesso de peso, é relacionada à deposição ectópica de gordura e resistência à ação da insulina. Geralmente são pacientes que têm níveis mais elevados de insulina. E aí, lembrando de novo, né, porque o pessoal sempre fala, por que dose insulina, por que não dose insulina? Insulina é um hormônio de secreção pulsátil, a gente tem variações ao longo do dia, a gente tem variações ao longo do próprio ensaio, então não se presta a isso. Então, sempre que a gente vai falar de reserva insulínica ou alguma coisa a ver, a gente vai falar de peptídeo C, e hoje a gente vai falar algumas vezes sobre isso, né? Não precisa dosar, você já assume se o paciente tem diabetes, se o paciente está acima do peso, ou se você faz medidas corporais, antropométricas, mostram uma circunferência abdominal aumentada, ou uma composição corporal, seja lá que medida você usar, você vai poder inferir clinicamente, examinando o paciente, que ali existe uma situação de resistência insulínica. E daí vai toda a base de tratamento relacionada, né? Por isso que a metformina passou anos e anos como primeira linha de tratamento, por ser uma droga que tem um perfil de reduzir produção hepática de glicose, por ser uma droga que não ganha peso, já que o peso teria uma implicação direta. Por isso que a gente combate tanto, às vezes, o uso de sulfonilureia. Pode usar em algumas situações? Pode, mas assim, é uma droga que aumenta peso. O objetivo não é aumentar a insulina não vai resolver o problema, né? E por isso que modificação do estilo de vida, atividade física, dieta, é a base do tratamento de diabetes tipo 2. A gente tem que induzir o paciente a perder peso, fazer com que ele libere menos insulina, para ver se a gente consegue reverter esse ciclo vicioso, né, que está acabando perpetuando e até agravando a situação do diabetes tipo 2. No diabetes tipo 5, como foi colocado, existe uma situação oposta, uma situação de baixa massa muscular, de baixa massa gorda. O paciente tem um baixo peso desde sempre, uma baixa exposição alimentar, né, uma alimentação mais restrita, e, consequentemente, acaba tendo uma situação de insulinopenia, entre aspas, né? Ele acaba tendo um peptídeo C mais baixo, acaba tendo esse processo aí, mas sem a história da cetose, até porque para fabricar corpos cetônicos você tem que desviar uma rota metabólica para outra via, né? Então, um paciente que já naturalmente ele é menos metabólico em relação a queimar músculo, queimar gordura, até porque não tem tanto substrato para fazer isso. Em relação ao peptídeo C, ele é mais baixo que o diabetes tipo 2, mas só para lembrar que ele não é aquele peptídeo C indetectável. Isso. Né? Porque como a gente vai falar daqui a pouco do diabetes tipo 1, que o peptídeo C acaba caindo, ficando detectável, isso não acontece, porque, como eu disse, mantém-se ainda uma secreção de insulina basal além dos pacientes. No artigo que Ícaro citou, ele usa até um ponto de corte um pouco diferente, né? Ele coloca acima de 0,5, né? E a gente usa abaixo de 0,6 para dizer que está muito baixo, e que é um cinzinho ali no meio, mas só para quem está fazendo prova, né? Já que é tipo 5, 0,5, né? Só para facilitar. E assim, a resistência insulínica no diabetes tipo 2, se a gente for avaliar o que está acontecendo ali no fígado, isso está gerando, sem a insulina agir, esse paciente vai captar menos glicose, o hepatócito vai captar menos glicose, né? E você vai ter um aumento da gliconeogênese, da produção de glicemia. O interessante desse estudo que Ícaro citou, lá em 2022 da Índia, é que eles conseguiram medir essa captação de glicose e essa produção de glicose pelo fígado, que a gente sabe que no diabetes tipo 2 está reduzida a captação de glicose, está aumentada a gliconeogênese. E quando os pacientes com o diabetes tipo 5 foram comparados, viu que o diabetes tipo 5, eles captavam a glicose mais do que o paciente com diabetes tipo 2 e eles não aumentavam a produção hepática de glicose como o diabetes tipo 2, né? Mostrando que realmente são diferentes. Não existe uma sensibilidade. Existe uma sensibilidade à insulina. Não existe o componente de resistência à insulina no paciente com diabetes tipo 5, como há no diabetes tipo 2. Muito bem, então acho que E assim, claro que o paciente com diabetes tipo 2, embora a gente esteja falando de resistência insulínica, ele vai depois passar por um período de perda
de célula beta, de função de célula beta, mas de forma progressiva ao longo do tempo. Você vai passar por essa fase de resistência insulínica. Isso não acontece no diabetes tipo 5. Perfeito. Ela não tem um papel aí de componente primário da fisiopatologia desse tipo de diabetes, né? Se a gente fosse traçar um paralelo, é mais ou menos o que a gente vê também, por exemplo, com o paciente que teve diabetes gestacional, usou metformina na gravidez, tem aquela história da inibição da via da MAP quinase, e aquela criança que acaba nascendo com um pezinho menor tem uma tendência de reganho de peso que ela vai ser exposta a uma dieta rica, né? Então ela acaba tendo ali uma sensibilidade e vai subir muito. No caso desse paciente, não. Ele está exposto cronicamente a infância toda a uma situação de baixa alimentação, né? De baixa reserva nutricional. Então ele vai ter uma secreção baixa crônica, né? Não vai ser revertida. Talvez, eu não vi nada em relação a isso, mas talvez seja até pano para manga para se estudar. Se ele for exposto, né? Uma dieta... Não, ele sendo exposto ainda intraútero. Porque se você considera que ele é uma criança desnutrida, talvez venha de uma família que a desnutrição é um problema, e aquela mãe gestante é desnutrida, e talvez ali ainda intraútero, esse pâncreas, até na embriogênese, deve ser afetado por formação de célula beta, Mas é por isso que o PIG acaba tendo também a mesma história de um risco maior de diabetes. Independentemente dele ganhar peso ou não, ele tem um risco aumentado. Mesmo depois dos 2 anos do ketchup ali. De baixa estatura também, a mesma história de lembrar o GH, insulina é mesmo receptor, né? Também vai estar a mesma via ali implicada. Acho que faz sentido, né, a gente pensar por esse caminho. Bem, se a gente pensar aqueles pacientes que, obviamente, não estão sendo reconhecidos como tendo diabetes tipo 5, eles estão sendo tratados, certamente, em sua maioria, como diabetes mellitus tipo 1. Magros. Né? Pensando no fenótipo, é mais fácil a confusão com diabetes tipo 1. Mas, Eric, a fisiopatologia é diferente, né? E a gente tem inúmeras diferenças realmente entre essas duas formas de diabetes. Eu queria que você citasse esses pontos de diferença. Uma coisa a gente já tem até levantado a bola, né? Que o diabetes tipo 1, diabetes autoimune, né? E que aí você vai ter a produção de autoanticorpos específicos ali contra a célula beta, você vai ter uma destruição dessas células beta, e isso vai levar uma insulinopenia importante, que vai levar ao diabetes, e com uma alta tendência à cetose, né? O paciente com diabetes tipo 1, muitas vezes é diagnosticado com certa acidose diabética. Então você vai ter alteração ali no tecido adiposo, com mobilização de ácidos graxos, esses ácidos graxos livres em grande quantidade vão para o fígado, chegando no fígado eles vão ser desviados para a produção de corpos cetônicos, e isso vai levar à acidose por esse excesso de corpos cetônicos, né, que é o que a gente chama de cetoacidose diabética. Então essa é a característica principal do diabetes tipo 1. No diabetes tipo 5, então tem menos célula beta, mas não é tão menos como no paciente com diabetes tipo 1. Isso vem exatamente porque você, pela desnutrição, esse pâncreas, essas células beta não se desenvolve, então você cresce com menos célula beta, né? Mas como eu disse, ainda mantendo uma secreção basal ali que impede essa cetose. Então você não vai ter no diabetes tipo 5 essa mobilização maciça de ácidos graxos de tecido adiposo, que vai para o fígado, produzir corpo cetônico, isso não vai acontecer. Isso fica muito claro quando você dosa o peptídeo C nesses pacientes. Que aí no paciente com diabetes tipo 5, eles tendem a ter um peptídeo C acima de 0,5, que foi, como a gente comentou, o ponto de corte utilizado, mostrando que existe uma certa reserva pancreática. Enquanto no diabetes tipo 1, né, você tende ao longo do tempo, principalmente, a ter uma queda. Só lembrando que no diabetes tipo 1, diagnosticou agora, você for dosar peptídeo C, ainda pode ter um peptídeo C detectável, porque isso às vezes demora até 5 anos para cair esse peptídeo C, tá? Mas mesmo, vamos comparar aí, o paciente aí tem 10 anos de diabetes, tem uma história de desnutrição e está sendo tratado como diabetes tipo 1. Se você dosa o peptídeo C e vem um peptídeo C alto com essa história de desnutrição importante na infância, você tem que pensar em diabetes tipo 5 e não em diabetes tipo 1, especialmente se ele nunca teve cetoacidose diabética, né? Claro que a gente está falando isso, mas na nossa região, onde nós moramos, embora tenha sim, tem a história, existe desnutrição, claro, estou dizendo que não existe, mas é uma prevalência bem menor do que em outros países. Então, talvez por isso, muita gente nunca tenha se deparado com diabetes tipo 5. Mas tem que ficar no radar. Pensar que é uma desnutrição tão que o fígado não tá, assim, o grande produtor de corpo cetônico é o fígado, né? Então, assim, como o fígado, o metabolismo dele é lentificado, até pela história do Clamp lá, que foi testado no diabetes tipo 5, acaba que ele não tá ali tão na produção de energia no dia a dia, ele não fabrica glicose, ele tem uma gliconeogênese diminuída, e ele também vai ter uma cetogênese diminuída, é o mesmo maquinário, só desvia o produto inicial da história, né? Um começa com
glicose, outro vai começar com gordura, proteína, então vai ter essa diferençazinha na história. E assim, algumas pessoas podem estar se perguntando em casa, tá, mas se os dois são insulinopênicos, então eu vou tratar com insulina mesmo, fica toda a mesma coisa, para que eu vou separar? Mas não, porque veja, o diabetes tipo 1, o tratamento é mais intensivo, a gente vai fazer insulina basal, a gente vai fazer insulina prandial, né? É um tratamento que requer maiores doses de insulina, mais horários aos dias, e se você pegar um paciente com diabetes tipo 5, que eu acabei de dizer que ainda tem uma certa reserva pancreática, e fizer o mesmo tratamento que você faz para diabetes tipo 1, o risco de hipoglicemia vai ser muito alto. O tipo 5 é como o tipo 1 numa lua de mel muito prolongada. E pronto! Eu adorei essa definição, Ícaro. Muito bom. Né? É muito sensível. É uma lua de mel, olha, aquele casamento, né, que a lua de mel nunca acaba. Pronto. Isso aí. Casamento dos sonhos. Casamento né? dos sonhos. Bem, pessoal, até aqui a gente falou um pouco sobre o que é o diabetes tipo 5, um contexto histórico dessa forma de diabetes, como diferenciá-lo do tipo 1 e também do tipo 2. Mas existem também informações disponíveis já sobre a composição corporal desses pacientes. A gente vai discutir qual seria a melhor forma de tratar pacientes com diabetes tipo 5 e o que se espera daqui para frente em relação a esse reconhecimento que foi feito pela IDF. Se você quiser conferir a versão completa desse podcast, acesse a plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Eu, professor Eric, professor Luciano, te esperaremos por lá. Quem sabe a gente não vai ter, inclusive, em breve, futuramente, aula especificamente sobre diabetes tipo 5, quando tivermos novas diretrizes, né? Até lá!